Oi, turminha, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de português? Hoje eu vou explicar para vocês o chamado História em Quadrinhos, a página 159 a 167 do seu livro, que são algumas atividades que vocês irão fazer a partir da minha explicação. Acompanhe nosso vídeo aula, escolha um lugar tranquilo, calmo para você estudar, tudo bem? E ouvir e ver o que eu estou explicando para vocês. Lembrando que, olha aqui, existe também as atividades do livro de atividades aí de português, de matemática, de história, geografia e ciências. Não esqueça também de completar esse livro que é bastante importante aí, que vai reforçar o que vocês estão aprendendo, tudo bem? Então hoje, olha lá, o título é Amizade em Quadrinhos. E você já leu algum gibi, alguma história em quadrinho? Vocês conhecem as pessoas que construíram, fizeram esse tipo de gênero literário? Quem sabe aí? Eu creio que sim. Quem lembra aí do cartunista Ziraldo, que apresentou o Menino Maluquinho? Maurício de Souza, que também é um cartunista, né? E ele criou quem? A Turma da Mônica. Olha lá, tem o Cascão, tem o Cebolinha, não é assim? Então, aqui são alguns personagens da Turma da Mônica, não é assim? Então, as histórias em quadrinhos, elas são consideradas textos literários de entretenimento. Ou seja, para tirar risadas, ter um humor agradável. Então, esse gênero, ele é utilizado para contar histórias com a ajuda de quem? Olha lá, quem que vocês observaram? De imagens. E essas imagens aí estão dentro de um quadro ou quadradinho, como queira aí, ok? Então, o que facilita também a compreensão do leitor. Então, em geral aí, eles apresentam uma linguagem mista. Professor, o que seria essa linguagem mista? A linguagem mista é composta por uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal, como está sendo apresentada na página 159, ou até mesmo visual. Quando fala que é visual, são quadrinhos que não tem nada escrito, não tem nenhuma onomatopeia, nada, não tem balão, só é a imagem do personagem e você consegue identificar o que está acontecendo nessas imagens, ok? Então por isso ela é chamada de linguagem mista. Olha lá, linguagem mista. Ela dividiu em linguagem verbal. Quando se trata de linguagem verbal, vou colocar aqui, você já sabe que é escrita. Linguagem não verbal, para vocês entenderem, tá? Linguagem não verbal só é quem? Imagens. Imagem sem escrita, não tem balão, não tem fala. Olha lá, então por isso é chamada de linguagem mista. Então ela pode apresentar uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal e também apenas visual, só sem escrito, sem nada. Tudo bem? Então, por isso é chamado de linguagem mista. Então, apresentam elementos básicos que são feitos por um texto em história em quadrinhos aí que temos que ter quem? O título, olha lá, Cascão e Cebolinha em amizade. Então, primeira coisa,
que eu devo ter aí, apresentar uma história em quadrinho, é o título. Depois desse título, eu tenho que ter quem? Os personagens. Olha lá. Então, quem são os personagens? Cascão e Cebolinha. O tempo, o lugar, o tempo se foi de manhã, se foi à tarde, se foi à noite, o lugar, se foi no parque, se foi na praça, se é na escola, então é o espaço, tudo bem? E o desfecho, então toda história tem que ter um desfecho final, não é assim? Como que vai terminar essa história? Se terminou bem, se não terminou bem, então por isso que a gente fala que é um desfecho. Lembrando que as histórias em quadrinhos também, elas trazem o que? Balões, diversos tipos de balões que são chamados de balões de fala, não é assim? Então existem diversos tipos de balões. Existem balões aí, balões do pensamento, que a turma já conhece, né? Balão, aí vai vindo. Isso mesmo. Existem balões que são meio zigue-zagueados. Então, cada tipo de balão compreende o que? Um tipo de fala, um tipo de compreensão, né? Existe o balão de linha. Então, existem diversos tipos. Existe aquele tracejado. Então, diversos tipos de balões aí. Então, os diálogos entre os personagens aí, ó, como já foi falado, eles aparecem onde? Dentro de balões. Ou também pode aparecer em diferentes tipos de quê? Diferentes tipos de balões, tudo bem? Então, no caso aqui, olha lá, a fala apareceu dentro de uma linha, sem ser tracejada, ó. Vamos supor. Como se fosse um caixa alto aí. Então, tudo isso é importante aí, vai definir aí uma história em quadrinhos, ok? Então, como já foi falado, os balões eles variam aí, tem zigue-zagueado, tem tracejado, tem pontilhado, tem forma de nuvem, enfim. Então, os sinais de pontuação também são variados. Para que, professora, que eles são variados? Porque eles vão reforçar quem? A voz dos personagens, indicar o modo como eles revelam seus sentimentos, como raiva, espanto, alegria, tristeza. Sem contar ainda que existe a presença de quem? De onomatopeias. Então, as onomatopeias, elas vão causar certa animação a quem? A história por meio de sons produzidos pelas pessoas e até mesmo pelo ambiente, não é assim? Então, vamos supor, uma pessoa batendo na porta, aí escuta o barulho, ó. Não é assim? Uma pessoa andando, plec, plec, plec. Então, o barulho da chuva, do trovão, de uma bomba explodindo, bum! Então, são sons produzidos aí, não é assim? Então, se esses sons são produzidos na história, eles são chamados de onomatopeias, ok? Como já foi falado para vocês aí. Então, agora, o que vocês vão fazer? Devido a essa explicação toda, vocês vão lá para a página, vão ler toda a história em quadrinho, ó. Olha aí, chutou a bola. Depois de feita toda essa leitura, na página aí 60, olha lá,
balão de pensamento. Olha, esse aqui aconteceu à noite, olha aí. Então, vocês vão responder a página 165 até a página 167. Então, é fácil, faz a pergunta o seguinte. 2. As histórias em quadrinhos são criadas com a intenção de provocar riso, é verdade. Então, para isso, os autores procuram criar situações engraçadas, usando ironia, zombaria. Então, numere os quadrinhos dessa história, depois responda quais quadrinhos você considera engraçado. Então, aqui, vocês vão numerar, tá vendo aqui? Vocês vão numerar desde o início, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vão numerar, tudo bem? Então, vai até a página 164 numerando, tudo bem? Aí, a 3. Geralmente, nas histórias em quadrinho, predomina as falas dos personagens registrados em diferentes tipos de balões. Nessa história, é a fala do narrador, estava dizendo para você, que aparece em quase todos os quadrinhos. Então, como o autor diferencia a fala do narrador e dos personagens? Bom, já vem falando para vocês que a fala do narrador vem escrita dentro de onde? Dentro dos retângulos que ficam onde? Geralmente no canto superior. Tudo bem? Que é o esquerdo ou central dos quadrinhos. Então, 4. A história em quadrinhos que você leu apresenta 3 épocas distintas na vida dos personagens. Quais seriam? Então, vocês viram lá que ele estava o quê? Bebê, professora. Depois mudou, ele se tornou o quê? Criança. E por último, eles já estavam o quê? Adultos. Então, muito fácil para vocês fazerem. A 5 aí, as histórias em quadrinho expõem sentimentos e atitudes dos personagens por meio de suas expressões faciais e corporais. Aqui é para vocês escreverem o que os quadradinhos relacionados estão representando. Ai, professora, se ele está batendo o braço assim, parece que ele está nadando, ou então está apavorado. Então, outra, arrependimento, alegria, enfim, vergonha. Que mais? Companheirismo, perigo, zombaria, briga, lembrança ou saudade, falta de paciência e solidão, não é assim? Então, na 167, escolha uma das produções textuais a seguir e transforme a história em quadrinho de Cascão e Cebolinha em um texto narrativo, contando como surgiu e firmou a amizade entre os dois. Então, aqui, em vez de ser história em quadrinhos, na forma de quadros, vocês vão contar essa história sem ela estar dentro desses quadrinhos. Vai colocar a mesma coisa, Cascão e Cebolinha é amizade. Aí aqui vocês vão começar. Esse é o Cascão, mas fora dentro desses quadrinhos. Meu amigo Cebolinha, enfim. Então vocês que vão construir essa história em quadrinho, escrevendo um texto argumentativo e defendendo a importância de uma amizade verdadeira, ok? Ó, beijos, tchau, até o próximo vídeo aula. Espero que vocês tenham entendido a matéria de hoje. Tchau, tchau!